Já aconteceu de você estar frente a frente com alguém e sentir que algo estranho acontecia nos olhos dessa pessoa? À primeira vista, parecia apenas um olhar normal, mas de repente, no meio de uma conversa qualquer, você percebeu que havia intensidade demais escondida ali. É o olhar que foge por segundos, mas volta carregado de peso, como se não conseguisse resistir. E nesse retorno, por mais rápido que seja, nasce a certeza. Existe um segredo disfarçado em silêncio. O mais curioso é que quando isso acontece, não é apenas você que percebe. O ambiente inteiro parece mudar, mesmo que ninguém ao redor compreenda. É como se o ar ficasse mais denso, mais pesado, carregado de uma energia invisível que conecta duas pessoas em silêncio absoluto. Essa sensação é universal. Todo mundo já sentiu ou provocou um olhar assim, mas poucos têm coragem de admitir o impacto que ele causa. A boca pode negar, as palavras podem ser frias, o corpo pode disfarçar, mas os olhos são traidores fiéis. Eles não obedecem a máscaras, não seguem convenções sociais, não conhecem barreiras. Eles transbordam sentimentos quando ninguém deveria perceber. Confessam verdade sem pedir permissão. É por isso que são chamados de janela da alma, porque revelam até aquilo que tentamos esconder de nós mesmos. E quando falamos de paixão secreta, esse poder se torna ainda mais evidente. O olhar é o primeiro a se entregar, mesmo quando todo o resto tenta segurar. Ele foge e retorna, se ilumina e escurece, desacelera e se perde, criando um espetáculo silencioso impossível de ignorar. Quem sabe observar os olhos de alguém, sabe mais sobre ela do que qualquer confissão em palavras. Hoje vou te mostrar como esses gestos acontecem um a um. São sinais sutis, mas poderosos, que escapam do controle humano. E quando você aprender a decifrar cada um deles, nunca mais verá um olhar da mesma forma. Você vai perceber verdades escondidas, desejos não ditos e paixões que juravam estar sob controle, mas que sempre acabam escapando pelos olhos. Esse é talvez o gesto mais comum e ao mesmo tempo mais revelador. A pessoa olha para você, mas de repente se assusta com a própria intensidade e desvia o olhar como quem tenta apagar um incêndio interno. No entanto, esse esforço é inútil, porque logo em seguida os olhos retornam. Esse vai e vem não é aleatório. É uma confissão disfarçada, um pedido de socorro silencioso, um sinal de que existe muito mais por trás da superfície. Quando o olhar foge e retorna, ele mostra a batalha interna que a pessoa está enfrentando. De um lado, o desejo de esconder, de controlar, de não deixar transparecer. Do outro, a incapacidade de resistir à atração, como se houvesse uma força maior puxando os olhos de volta. Essa oscilação cria uma tensão invisível que pode ser sentida até no ar, deixando claro que algo está acontecendo, mesmo sem uma única palavra. Muitas vezes, esse gesto é inconsciente. A pessoa não percebe que está repetindo o ciclo de fuga e retorno. Para quem observa de fora, no entanto, é impossível não notar. A cada olhar que retorna, há mais intensidade, mais peso, mais verdade. É como se os olhos fossem incapazes de mentir, mesmo quando o resto do corpo insiste em se calar. Por isso, quando alguém desvia o olhar e logo volta a encarar você, não subestime esse detalhe. Não é apenas um hábito, não é uma distração qualquer. É a alma da pessoa gritando silenciosamente, tentando resistir e, ao mesmo tempo, se entregando sem perceber. É a prova de que, por trás do silêncio, existe algo muito mais forte querendo escapar. A dilatação das pupilas é um dos sinais mais claros de desejo, porque não pode ser controlada conscientemente. Quando alguém sente atração ou paixão, as pupilas se expandem como se tentassem absorver mais da imagem diante delas. É como se os olhos quisessem guardar cada detalhe, como se buscassem ampliar a conexão. Esse gesto acontece em milissegundos, mas é devastador quando observado com atenção. Esse fenômeno é biológico, ligado ao sistema nervoso autônomo, e não depende de vontade. É por isso que ele é tão revelador. Não dá para disfarçar. Enquanto o corpo tenta manter a compostura, enquanto a boca diz frases frias e calculadas, os olhos se escurecem, se aprofundam, se transformam. É o desejo tomando forma de maneira crua, impossível de ser escondido. Quando você percebe essa mudança, é como se tivesse acesso a um segredo íntimo. É um instante em que o corpo trai a mente,
em que a paixão se revela sem pedir permissão. E por mais rápido que seja, esse detalhe deixa marcas profundas. Você sabe que viu algo que não deveria, que presenciou um momento de entrega involuntária. Quando a atração é forte, até o ritmo natural do corpo muda. Normalmente piscamos várias vezes por minuto, mas quando alguém está envolvido emocionalmente, esse ritmo desacelera. O olhar fica preso, fixo, como se quisesse congelar o instante. É nesse detalhe sutil que a paixão secreta se denuncia, pois a pessoa, mesmo sem perceber, prolonga cada segundo diante de você. Esse piscar mais lento é uma confissão silenciosa, porque mostra concentração absoluta. Não há espaço para distrações, não há pressa. O mundo inteiro perde importância, e o olhar se torna a única âncora. Esse gesto é forte porque traduz algo impossível de fingir. A entrega completa ao momento, ao encontro, ao magnetismo da presença. Quem já foi alvo desse olhar sabe o impacto. É desconcertante perceber que o outro está demorando mais para piscar, como se quisesse memorizar cada traço, cada detalhe. O coração acelera, o ambiente parece diminuir e a conexão se torna sufocante. É nesse instante que o desejo vaza de forma mais clara, porque não há como esconder. Existem olhares que parecem ganhar luz própria. É aquele momento em que os olhos de alguém brilham de repente, sem explicação, como se houvesse uma chama interna acesa. Esse brilho não vem da iluminação externa, mas da emoção que transborda por dentro. É o reflexo da paixão secreta, que não cabe mais escondida, e encontra nos olhos o caminho para escapar. Esse detalhe é devastador porque surge sem controle. A pessoa pode estar tentando manter a frieza, mas no instante em que cruza o olhar com você, os olhos se iluminam como se tivessem vida própria. É um gesto curto, mas arrebatador, que revela a intensidade de sentimentos guardados a 7 chaves. Quem já recebeu esse brilho sabe como é impossível esquecê-lo. Ele dura segundos, mas fica gravado para sempre. É um instante único em que você percebe que viu algo genuíno, real, impossível de ser fingido. É uma confissão involuntária, mas carregada de verdade, que deixa marcas profundas. Esse brilho muda completamente o clima de uma interação. Basta acontecer para que o ar fique pesado, a energia se concentre e o silêncio ganhe outro significado. Não importa se estão em público ou em um momento íntimo. Quando os olhos brilham assim, a verdade se impõe. Por isso, ao perceber esse gesto, saiba que não é coincidência. É o coração escapando por meio dos olhos. É a prova silenciosa de que, mesmo sem palavras, a paixão encontrou uma forma de se declarar, ainda que a pessoa jamais tivesse coragem de admitir em voz alta. Poucos gestos revelam tanto quanto esse. A pessoa está diante de você, mas os olhos não ficam apenas nos seus. Eles descem discretamente, repousam nos lábios, retornam e depois descem de novo. É rápido, mas constante. Esse movimento denuncia uma intenção clara. A mente já ultrapassou a barreira do olhar e entrou no território do desejo. Esse gesto é revelador porque é impossível de ser neutro. Quando alguém olha insistentemente para a boca, não está apenas observando, está imaginando. É o inconsciente projetando o contato que ainda não aconteceu, ensaiando em silêncio o que gostaria de viver. É o desejo se manifestando em pequenas pausas visuais, que não passam despercebidas. Quem percebe esse olhar nos lábios, sente imediatamente a mudança de energia. O ambiente fica carregado de tensão, e mesmo que a conversa continue, você sabe que o foco real não está nas palavras. Está no gesto silencioso que entrega muito mais do que qualquer frase ensaiada poderia revelar. Esse tipo de olhar é traiçoeiro, porque revela onde a mente está. Enquanto a boca fala uma coisa, os olhos entregam outra, mostrando que a imaginação já atravessou fronteiras invisíveis. É a paixão em estado bruto, escapando pelo único lugar que não pode ser controlado. Por isso, se alguém não consegue evitar fixar os olhos nos seus lábios, não ignore. Esse detalhe é uma confissão muda, quase um convite silencioso. É a prova de que a pessoa não está apenas olhando, já está desejando, já está vivendo em pensamento aquilo que ainda não ousou realizar. Esse é o detalhe mais difícil de disfarçar. O olhar se prende em você, mas não vem sozinho. Ele é acompanhado de um gesto corporal. A mão que toca o rosto, os dedos que deslizam pelo cabelo, ou até o movimento sutil nos lábios.
Essa combinação é um grito silencioso de desejo. É como se o corpo inteiro conspirasse para revelar o que a mente insiste em esconder. Esse gesto tem tanta força porque é involuntário. A pessoa pode estar tentando manter a compostura, mas no instante em que os olhos se encontram com os seus, o corpo começa a se mover sozinho. É um jogo inconsciente de sedução, quase um convite silencioso, que revela a intensidade da emoção que transborda. Quem observa esse detalhe percebe que não se trata de acaso. Quando o olhar vem acompanhado de um gesto, é como se o corpo estivesse participando da conversa, mesmo sem palavras. É um código secreto que transmite mais do que qualquer declaração ensaiada poderia dizer. É uma verdade que não precisa ser dita. Há olhares que não descansam até encontrar o que procuram. Imagine estar em uma festa, em um grupo cheio de pessoas, mas sentir que existe alguém que insiste em te rastrear. Mesmo em meio ao caos, os olhos dessa pessoa parecem programados para buscar você. Esse é um dos sinais mais fortes da paixão secreta. O olhar que insiste em encontrar o que não deveria. Esse gesto é revelador porque não depende de proximidade ou conversa. Não há troca de palavras. Não há contato direto, apenas uma busca silenciosa que denuncia a fixação. É como se, para aquela pessoa, nada mais importasse, como se o resto do mundo perdesse relevância diante da sua presença. O mais impressionante é que muitas vezes esse movimento é inconsciente. A pessoa pode até tentar se distrair, se envolver com outras coisas, mas os olhos acabam voltando para você. É um magnetismo invisível, impossível de ser negado, que se repete sem controle. Quando os olhares finalmente se encontram, o impacto é imediato. O coração dispara, o ar fica denso, e mesmo que dure apenas um segundo, você sente a intensidade da conexão. Não é um olhar casual, é uma busca silenciosa que encontrou seu alvo. Por isso, se alguém parece te procurar em meio a multidões, não duvide. Esse gesto é a prova de que existe uma atração escondida, um desejo que não consegue ser contido. É a confissão de uma paixão que insiste em atravessar distâncias para se revelar. Alguns olhares dispensam palavras. É quando a conversa poderia continuar, mas a pessoa escolhe permanecer em silêncio, apenas te encarando. Esse olhar longo, que ultrapassa o limite do casual, é um dos gestos mais intensos da paixão secreta. Ele carrega mais peso do que qualquer frase ensaiada. Esse gesto é desconfortável e arrebatador ao mesmo tempo. O silêncio fica carregado, a energia se concentra, e de repente, tudo ao redor parece desaparecer. É como se o mundo ficasse pequeno demais para conter a intensidade daquele olhar. Quem já passou por isso sabe como é sufocante. O coração acelera, a respiração falha, e é quase impossível sustentar a troca por muito tempo. Mas é justamente esse desconforto que denuncia a verdade. Não há como encarar assim alguém por quem não se sente nada. Esse tipo de olhar revela mais do que desejo. Revela entrega. É um gesto arriscado, porque dificilmente passa despercebido. Sustentar os olhos por tanto tempo é abrir a alma. É mostrar de maneira crua tudo aquilo que a boca se recusa a dizer. Por isso, nunca subestime o poder de um olhar prolongado. Ele é mais do que curiosidade, mais do que interesse. É a assinatura silenciosa da paixão secreta. Uma declaração sem palavras, mas impossível de ser negada. Esse gesto é traiçoeiro porque acontece quando a pessoa está acompanhada. À primeira vista, parece tudo normal. Ela conversa, sorri, finge naturalidade. Mas no instante em que cruza os olhos com você, algo muda. É rápido, mas intenso. O brilho que não aparece com os outros surge em segundos. Esse contraste é devastador, porque denuncia a verdade que ninguém ousa assumir em voz alta. Esse tipo de olhar acontece em silêncio, mas carrega peso. Não é só desejo, é comparação. Enquanto o corpo está presente em outro lugar, os olhos mostram onde a mente realmente gostaria de estar. E não há esforço que esconda essa diferença, porque o olhar entrega o que o coração insiste em negar. É a prova de que existe algo não resolvido, algo preso e escondido. Muitas vezes, esse olhar de comparação é doloroso porque acontece em público, diante de outras pessoas. Mas justamente por ser tão arriscado, ele se torna ainda mais revelador. Se mesmo em uma situação exposta a pessoa não consegue evitar olhar para você dessa forma, é porque a paixão
já ultrapassou qualquer barreira lógica. Os olhos são as portas da alma, mas também são os traidores mais fiéis do coração. Eles revelam mais do que gostaríamos, mais do que poderíamos controlar. Quem aprende a decifrar esses sinais descobre histórias que jamais seriam confessadas em voz alta, porque o olhar não sabe mentir. Ele é transparente, cru e irresistivelmente verdadeiro. E quando você começa a enxergar além do óbvio, descobre que todo olhar guarda um universo. Um brilho, um desvio, uma fuga, uma fixação. Cada detalhe é um mapa secreto da paixão escondida. E de repente, tudo faz sentido. O silêncio, os gestos, os medos. Nada mais passa despercebido. A partir de agora, toda vez que alguém cruzar os olhos com você, preste atenção. Não apenas no que dizem, mas no que escondem. Porque nos olhos está o que a boca nunca terá coragem de assumir. Nos olhos está o desejo mais verdadeiro, a paixão mais secreta, a confissão mais real. Mas existe ainda um sinal mais profundo, que vai além dos olhos. É um detalhe sutil, quase invisível, mas que entrega quando alguém não apenas deseja, mas já está completamente dominado por você. E é exatamente sobre isso que eu vou falar em breve.